Em primeiro lugar, corrigindo um erro, após o batismo no Espírito Santo, Duran volta para Chicago. Ele está em Los Angeles, passando pela experiência no movimento Azusa, na rua Azusa, acho que 312. Bom, a finish work de Duran, ele lendo Romanos, ele descobre que o sangue de Jesus teria levado também o nosso pecar, possibilitado a nós pararmos de pecar. Isso é verdade, mas tem um jeito disso acontecer. Não seria pela fé. Bom, Durkheim é até mais agressivo. O que eu creio de doutrina de santificação não chega aos pés de Durkheim. Durkheim entende assim: não é pela fé que se é santo e se erradica o pecado, para de pecar totalmente. Não, não é pela fé. É pela não dúvida. Ou seja, todo salvo já tem o Espírito Santo dentro dele, na conversão. Isso é verdade. Inclusive Paulo falou assim, se não tiver o Espírito não é dele. Você se converteu, nasceu de novo. É necessário um novo nascimento. Você já tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então ele entendia, se a pessoa é salva, tem o Espírito Santo morando dela, e ela já tem santificação perfeita, a ponto de não pecar nunca mais. Só que, por que as pessoas pecariam? Porque elas duvidam dessa verdade. Então, não era necessário você crer que isso era verdade para você parar de pecar. Era necessário você não duvidar dessa verdade, de algo que já tinha sido consumado no Calvário por Jesus Cristo. Por isso o nome, doutrina da obra consumada. Passava você não ter dúvida, você passaria a não pecar imediatamente, não cometer nenhum pecado, ser perfeito. Essa é a doutrina de Durkheim. Bom, as Assembleias de Deus, inicialmente, para saírem da Colchic, eles adotam, aliás, antes disso, eles já adotam a Finish Work de Durkheim, que pensava como eu disse, ao invés da inteira santificação de John Wesley, ou seja, você seria visitado pelo Espírito Santo, e a partir daí, instantaneamente, você pararia de pecar, porque Deus encheu você de um grande amor que impede você de pecar contra Deus e contra os homens. Ou seja, John Wesley não disse que você vai parar de pecar, Durkheim diz isso. Então, assim, as Assembleias de Deus que não têm relação com a Assembleia de Deus brasileira, as Assembleias de Deus norte-americanas que têm origem metodista, de todo esse pessoal, Charles Fox Parham, Durham também, porque ele foi pastor metodista, John Wesley, tudo, Colchicks com Charles Mason. Então, as Assembleias de Deus norte-americanas, elas possam acreditar na finish work, na doutrina da obra consumada, só que não funciona. A gente sabe que a pessoa salva, ela tem a mente já curada, ela quer agradar a Deus, mas os membros dela, ela vê o pecado, ela não consegue deixar o pecado totalmente. E daí, provavelmente, a interpretação minha, eles percebem que não funciona. E cai em descrédito, mas eles continuam usando o nome de William Howard Durham e também a doutrina da obra consumada, finish work. Ou seja, sobrou isso de Durham para eles, para as Assembleias de Deus norte-americanas. E passam a adotar a santificação gradual. Ou seja, depende de você e com o tempo você fica cada vez mais santo. E nunca acreditando que se possa erradicar o pecado. São essas duas características. É assim que as Assembleias de Deus norte-americanas entendem que tem origem metodista. Isso porque a doutrina da obra consumada, na prática, não funciona. A Bíblia diz isso. Mais à frente eu vou explorar melhor, doutrinariamente, teologicamente, esse assunto, comparando cada doutrina de santificação às mais importantes que existem e como elas nos influenciam. Ou seja, Durham, depois de receber o batismo no Espírito Santo, ele muda de doutrina de santificação. Por quê? Charles Mason já era metodista, mas ele também começa com batista. E quando ele recebe o dom de línguas, ele pensa assim: o dom de línguas, o falar em línguas,
tem alguma coisa a ver com a santificação. Porque assim, quando ele recebe o dom de línguas, ele percebe a santificação. Com ele foi uma única visitação. E ele já recebe o dom de línguas. Então ele fala assim, eu estou santificado agora, eu parei de pecar. É por causa do dom de línguas. Quanto a Durham, ele assim, na terceira visitação, ele recebe o dom de línguas, que é que importa para ele. Daí ele fala assim, eu recebi o dom de línguas, e daí, deixa-me ver, ele fala assim, eu tenho uma profundidade de amor e doçura, uma calma tomou conta de mim, uma santa alegria e paz que é profunda e doce, que são os frutos, que é o fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele foi santificado. E daí ele tem o dom de línguas e a santificação. Ele deveria ter associado, né? O dom de línguas causou a santificação, ou o batismo no Espírito Santo causou a santificação. Mas será que ele não esteve nessa situação desde a primeira visitação? Então ele faz a associação errada. Aí, assim, essa santificação, durante que ele fala assim, e não tem nada a ver com o que eu experimentei no movimento Holiness. Ou seja, foi por causa daquela experiência. Então não era pela fé, porque a doutrina dele, em que ele passa a gritar do finish work, nem ele considerava antes, não de forma prática. Então não foi a doutrina dele que levou ele a esse nível de santificação, estar cheio do Espírito Santo e parar de pecar, ter a manifestação do fruto do Espírito Santo nele, profunda. Então, ele tirou a conclusão errada, ele se confundiu. E o que ele tirou de doutrina não serviu na prática, tanto que depois, ao invés da finish work, as Assembleias de Deus adotaram a santificação gradual e a impossibilidade de você se livrar do pecado. Certo?